Bom, e para entender o impacto da prisão do ex-presidente do BRB na credibilidade do setor bancário, os riscos para o mercado, vamos conversar com Paulo Feldman, professor da FIA Business School. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez aqui no Money e uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você e com as pessoas todas que assistem CNN Money. Prazer é nosso mais uma vez em te receber, professor. E eu queria muito entender, antes de mais nada, como é que o senhor enxerga a situação, o momento atual do BRB agora com o ex-presidente sendo preso, o presidente que foi afastado logo depois que as investigações do Banco Master começaram, logo depois da liquidação do Banco Master especificamente, e eu queria muito entender o seu entendimento com relação a esse cenário. A gente viu a própria governadora do Distrito Federal recentemente falando que o BRB não vai quebrar. Como é que você enxerga? Sim, eu acho que o BRB teve muita sorte, né? Porque a operação que eles estavam tramando, que no fundo, há uma interpretação, inclusive a gente lendo o parecer do ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, a gente nota que havia uma espécie de comando do BRB em tudo que o Master fazia. O ministro deixa claro que o BRB era uma espécie de comandante geral da atividade toda. E o próprio mercado falava isso já há algum tempo, ou seja, o BRB vinha agindo de forma completamente ilegal. Então, essa ideia que foi do presidente do BRB de adquirir uma parte do Master era algo nefasto, que seria muito ruim para o sistema bancário brasileiro, mas principalmente para o próprio BRB. Então, em boa hora, a operação foi abortada. Agora, é claro que tem que se tomar os cuidados para que não haja nenhuma outra contaminação, porque algumas coisas do Master acabaram indo para o BRB, isso é muito ruim, não tem, provavelmente não há como se reverter, mas provavelmente o BRB ele perdeu valor, ele perdeu valor porque ele ficou relativamente desacreditado e as carteiras dele não são amplamente confiáveis, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas evidentemente tudo poderia ser muito pior se o Banco Central não tivesse começado a desconfiar que havia algo errado há um ano e meio atrás, no começo de 2025. Então, foi muito boa a atuação do Banco Central naquele momento, inclusive entrevistando esse presidente que foi preso hoje, o Paulo, e que não soube explicar por que ele queria comprar o Master. Quer dizer, isso chamou muita atenção do Banco Central. Então, é, depois disso, demorou-se muito, na minha opinião, para se tirar o presidente da função lá de presidente do banco, de executivo do banco. Mas isso foi feito com uma certa dificuldade, porque o próprio governador do Distrito Federal relutou para fazer isso, mas o fato é que, felizmente, isso aconteceu e, aparentemente, o grande vilão da história toda, talvez maior até do que o próprio Vorcaro, seja o presidente do BRB. E eu acredito que a causa mais imediata, o que vai acontecer de imediato agora, é que provavelmente o Vorcaro ele vai acelerar a delação dele, porque agora são dois que provavelmente vão competir para ver quem faz a primeira delação. Ou o presidente, o Paulo Henrique, o presidente do BRB, ou o Vorcaro, porque os dois atuavam de forma totalmente integrada, tanto é que o Paulo Henrique foi remunerado em um valor muito grande, quer dizer, receber quase 150 milhões de reais em imóveis não é brincadeira, né? Então, veja, o tamanho da negociação é enorme. Como o ministro Haddad disse alguns meses atrás, esse é o maior escândalo da história do Brasil, e realmente é.
Na época, quando o Haddad fez essa declaração, ainda não se sabia tanta coisa. Mas agora a gente verifica que nunca houve uma fraude maior, um ilícito maior no setor bancário brasileiro do que esse. Ganhou todos os troféus de ilicitude, né? Então esperamos que agora todos sejam punidos devidamente e agora eu acho que fechou a equação. Muita gente não sabia exatamente como que o Vorcaro estava conseguindo fazer tudo, mas isso suspeitava-se. O mercado, a Faria Lima, todo mundo suspeitava já há algum tempo que alguma coisa muito errada havia dentro do BRB. Infelizmente, agora, o responsável por tudo isso foi preso e esperamos que agora se faça justiça e que os nomes todos envolvidos nesse golpe venham a ser devidamente punidos. Pois é, professor. Eu até aproveito para te perguntar se esse caso revela mais um problema de indivíduos, no caso dos agentes, né, do mercado financeiro, no caso do ex-presidente do BRB, de Daniel Vorcaro, ou de uma estrutura institucional mesmo que acabou falhando nesse caso, que acabou perdendo a credibilidade, olhando para um cenário de sistema de controles mesmo. Muriel, você tocou num ponto muito importante, porque, sem dúvida, existe uma falha no sistema muito grave. Veja, num banco privado, dificilmente isso aconteceria. E ter um presidente com esse grau de ilicitude e de desconhecimento, porque, além de tudo, o que o Paulo Henrique mostrou para o Banco Central quando ele esteve lá contando a respeito da operação que ele iria fazer, o que mais impressionou os diretores do Banco Central, os gerentes, foi o desconhecimento dele da operação. Então, veja, o que acontece nas estatais brasileiras, de uma forma geral, e o BRB é uma estatal, é que as pessoas ocupam as posições importantes sem estarem qualificadas. Na grande maioria das vezes, os presidentes, os diretores das estatais, e no caso do BRB, foram indicados por razões políticas, porque algum parlamentar, algum senador tinha algum interesse na indicação do nome e a pessoa chegou àquela posição daquela forma, sem ter a mínima experiência, sem ter a mínima currículo apropriado, formação, etc. Bom, isso é um problema geral do Brasil e isso se deve aos cargos de confiança. Infelizmente, no Brasil, nós temos cargos de confiança que são as pessoas que ocupam a direção das empresas estatais. Isso teria que ser eliminado. Então, esse é um ponto importante. Mesmo nos bancos estatais, não podemos ter isso. As pessoas que ocupam os cargos chaves têm que estar lá porque realmente têm experiência, têm currículo, têm formação para isso. Então, essa é a primeira medida. Agora, é claro que, diante de tudo isso que está acontecendo, o Banco Central terá que tomar atitudes mais rigorosas na definição dos nomes que vão ocupar os postos chaves nas instituições financeiras. Porque o Vorcaro também não é uma pessoa que tinha uma trajetória compatível com a de vir a ser presidente de um banco. Então, poderia ter sido eliminado isso há mais tempo se houvesse um procedimento, uma regulamentação que dissesse quem é que pode exercer cargos de direção em instituições financeiras. Isso tem que ser feito para o setor público, mas também para o setor privado. É claro que no setor privado isso acontece com menor frequência. No setor público, infelizmente, isso é comum. Eventualmente, o modelo do Banco do Brasil é um modelo interessante. O Banco do Brasil privilegia funcionários de carreira. Então, quem já está na carreira, quem já está há muito tempo na carreira, já galgou posições importantes dentro do Banco do Brasil, é quem está fadado a ocupar os cargos de diretoria, apesar de que muitas vezes não se segue isso. Não é algo obrigatório, mas é uma espécie de tradição do Banco do Brasil que é respeitada pelos presidentes da República.
Então, eu acredito que essa sistemática deveria acontecer também no BRB. O BRB tem funcionários excelentes, que fazem carreira, que estão há muitos anos no banco, conhecem profundamente o banco. Entre esses funcionários é que deveria se escolher a diretoria toda e o presidente, claro, também. Então, veja, Muriel, você tocou nesse ponto importante, porque aí realmente há necessidade de mudanças, e são mudanças que têm que ser feitas rapidamente. Mas o Banco Central conhece muito bem tudo isso e tem toda a condição de definir uma nova regulamentação a respeito de tipo de qualificação que tem que ter a pessoa que vai ocupar um cargo de direção numa instituição financeira, privada ou pública. Muito bem, professor Paulo Feldman, da FIA Business School. Mais uma vez, obrigada, viu, pela presença. E volte sempre, volte mais vezes. É sempre muito bom te ouvir, professor. Eu é que tenho que agradecer, Muriel. É um prazer enorme estar aqui com vocês todos da CNN, Money. Obrigada, uma boa tarde, professor.